E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Sobre nesse mundo de violência e de negligência, nós sermos a compaixão. Porque tudo isso que nós apresentamos aqui para você nessa noite, a partir da brigada e a partir desse curso que vamos ministrar no dia 30, nesse treinamento, nessa capacitação, tem a ver com um dos 5 pilares da igreja multiplicadora, que é a compaixão. Mas o que é a virtude da compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é se colocar no lugar do outro, na dor, no impulso de ternura para aquele que está sofrendo. Compaixão é vontade de ajudar o outro em seu sofrimento. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Você é uma pessoa compassiva? Porque, irmãos, nós estamos vendo o ser humano cada vez tão ruim que às vezes vai endurecendo o nosso coração. E a pergunta é, somos compassivos? Mas o que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que se compadece do outro. Porque há pessoas para quem a ternura parece uma coisa muito natural. Nós podemos ver isso em lugares públicos, como shopping, mercado. Às vezes nós vemos senhoras idosas com dificuldade de carregar uma sacola de compra, e aí automaticamente alguém, tocado pelo sentimento de compaixão, rapidamente decide ajudar a carregar as sacolas. Tem pessoas que ao assistir um filme, uma novela, alguma coisa assim, se emocionam, lágrimas saem dos seus olhos. Algumas, inclusive, vão se identificar com o filme e se colocar no papel do ator e vão sentir a dor registrada ali pelas câmeras. Isso é compaixão. Isso é se colocar no lugar do outro. Há pessoas também para quem a ternura parece uma coisa natural, mas há outros, porém, que é estranha. Há outros que a compaixão é difícil. Uns são mole em chorar, outros são duros como uma pedra, mesmo vendo uma outra pessoa ali sofrendo ou precisando de um auxílio, são extremamente duros. Existe muita gente insensível por aí, ou por ela ter uma insensibilidade natural no seu coração, ou por às vezes estar tão cansado de ser enganado pelo outro, tão cansado de ser enganado pelo ser humano, que acaba se tornando insensível à dor do outro. Há pessoas que não sentem mais compaixão pelo próximo. E parece que quanto maior o problema social de uma cidade, maior a frieza. Cidades como o meu Rio de Janeiro, ou como São Paulo, ou até mesmo Belo Horizonte, de tanto ver pessoas pedindo, pessoas nas ruas, a tendência é ir se acostumando com aquela realidade nua e crua, e às vezes a gente não olha mais com um olhar compassivo para essas pessoas. É tão natural. Mas compaixão é se colocar no lugar do outro. Como é que eu me sentiria se eu tivesse um problema de locomoção? É por isso que a nossa igreja tem aqui 2 espaços grandes, preparados com rampas de acesso, para que se chegar um irmão nosso cadeirante, eles tenham acesso aqui, não só ao templo, mas todas as salas, banheiros apropriados, porque nós precisamos pensar, se colocar no lugar do outro. Como é que eu me sentiria se eu tivesse desempregado, com prestações do carro a pagar, aluguel vencido, sem condição de sustentar os filhos? Como eu me sentiria estando sendo divorciado ou estando viúvo? Qual o sentimento? Hoje, por exemplo, à tarde, nós fomos lá dar um abraço numa família que acabou de enterrar a sua mãe, agora à tarde, nossa querida Soninha, esposa do Joemar,
Paulo, Silas, esposa da Denise, essa família perdeu a sua mãe e nós fomos lá dar um abraço nessa família, dessa dor intensa, imensa. Como eu me sentiria se fosse comigo? Se essa perda tivesse acontecido comigo? Como eu me sentiria se eu tivesse sido desenganado pelo médico? Ou se eu descobrisse uma esclerose múltipla, uma doença de Alzheimer? Ou se ao meu filho nascer, eu descobrisse que ele tem espectro de autismo? Tudo isso nós precisamos ter compaixão, empatia pelas pessoas. E quando nós damos o lugar à empatia, nos colocando na pele de alguém, nós estamos parecidos com Jesus. Tendo como base a palavra de Deus, Jesus contou uma parábola que chamamos de parábola do bom samaritano, e essa história se tornou parte da nossa cultura e do nosso vocabulário. E é comum a gente encontrar hospitais e instituições de caridade usando o nome bom samaritano. E quando nós vemos uma pessoa fazendo bem, também temos o costume de dizer que ela agiu como um bom samaritano. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 10, um versículo apenas, o versículo 30, está aí, colocado aí no telão aqui, se você não está enxergando aí, alguém esqueceu de desligar a luz, mas você pode acompanhar aí no telão, que está na versão NVI, você pode olhar aqui, que diz o seguinte, Lucas 10, 30. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Para você entender o contexto desse texto, a estrada de Jerusalém para Jericó tem 27 quilômetros de extensão. A área é praticamente deserta e sem nenhuma vegetação. Nos tempos bíblicos, a estrada era conhecida como Caminho do Sangue, muito provavelmente por ser considerada muito insegura, muito violenta. E de tempos em tempo, as pessoas que passavam por ali eram assaltadas por bandidos. Jesus conta que um homem foi assaltado e espancado. E diz o texto que nós lemos que o homem ficou ali quase morto. E logo após o assalto, passou por ali um sacerdote, a caminho da sua casa em Jericó. Você vê isso aí no versículo 31. Diz a Bíblia que o sacerdote não foi testemunha do ataque dos assaltantes, mas viu o homem caído no chão. Ele também podia até estar morto. Se assim fosse, qualquer contato com ele contaminaria o sacerdote. Possivelmente, talvez por esse motivo, justificasse a sua negligência em ajudar o próximo, porque havia uma lei espiritual, uma lei mosaica, que um sacerdote não podia tocar em nada morto. Então, talvez o sacerdote, ao ver aquele homem ali na beira da estrada espancado, pensou que estava morto, então ele não podia tocar. Talvez por esse motivo justificasse isso. Depois do sacerdote, você olhar para o versículo 32, vem o levita, no mesmo caminho. Pela lei, também o levita estava impedido de tocar em uma pessoa morta. Mas entenda que nenhum deles tinha certeza que estava morto. Mas se transgredissem a regra, estariam criando embaraços para si mesmo. Talvez ele podia dizer isso.
olha, se o sacerdote que está na sua frente ou está na minha frente nada fez, por que eu, mero levita, devo me preocupar? E aqui nós vemos a lei do mau exemplo. Se o meu superior nada faz, por que eu faria? É por isso que vivemos hoje num país como o nosso, porque o mau exemplo vem de cima. Porque quem deveria dar o exemplo são os piores. Isso traz para a humanidade um sentimento de que, olha, se lá que deveria dar o exemplo não dá, porque eu tenho que dar. Mas aí, diferente desse pensamento que tem hora que dá vontade de pensar assim, pô, o cara rouba, faz o que faz e vira presidente da República, por que... não, eu falei que eu não ia falar mais disso. Eu esqueço. Corta isso, Juninho. Alguém corta não, né? Deixa aí, sublinha em letras maiúsculas. Mas, enfim, pensando, né? Porque nós somos humanos, irmãos. Fala, pô, meu irmão, se lá faz assim, vamos fazer assim também. Mas aí vem o Senhor Jesus nos dando uma lição espetacular. Porque nesse mesmo caminho, nessa mesma estrada, vem um samaritano. Está aí no versículo 33. E durante toda a época de Jesus, foi intensificada a rixa entre judeus e samaritanos. E nós temos como exemplo a história bíblica de Jesus e a mulher samaritana. Então, judeus e samaritanos, eles não se falavam, eram inimigos mortais. E depois de Jesus contar da passagem pela estrada acerca do sacerdote e do levita, ele diz que certo samaritano também passava por aquele caminho. E esse samaritano, alguém que a gente não esperava que fizesse, parou, olhou para aquele homem que estava ali desamparado e diz a Bíblia que ele se compadeceu dele, que ele teve compaixão. A palavra grega que compaixão tem a sua raiz, a palavra é como se doesse nas entranhas, a dor é lá dentro. É como se realmente eu estivesse passando por aquilo ali. Eu mesmo sinto essa dor. Então ele se colocou no lugar do outro. Se ele estivesse no lugar do homem ferido, ele também estaria ali ansiando por ajuda. Ele também gostaria que alguém parasse e pudesse lhe socorrer. Então ele aproximou-se cuidadosamente, ergueu o ferido, e nos versos 34 e 35 nós vemos a ação do samaritano. Diz a Bíblia que ele fez ataduras, aplicou azeite e vinho, limpou as feridas lá do homem, colocou sobre o seu próprio animal e ali ele firmando levou até a hospedaria mais próxima, ao hotel mais próximo, o lugar, a pousada mais próxima. Lá nessa pousada ele cuidou dele o resto do dia e durante a noite, e no dia seguinte ele precisou ir embora, precisou continuar o seu caminho. Mas primeiro ele pagou o hospedeiro ali 2 moedas e lhe deu instrução para cuidar daquele homem ferido. E disse também, olha, falou para o dono da estalagem, dono da hospedaria ali, que se mais dinheiro fosse gasto aquele homem, se ele estivesse precisando de mais remédio ou mais algum auxílio, aquele homem na volta iria passar por aquela mesma cidade, aquele mesmo lugar, e ali ele pagaria aquilo que fosse necessário. Então, nessa parábola, 6 pessoas são mencionadas: os ladrões, o homem assaltado e ferido, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. São 6 personagens, mas o ponto central não é tanto o homem à beira da estrada, embora ele seja o objeto da atenção. O objeto da história não é o sacerdote, o pastor, o padre, o religioso. Não é o levita, aqueles que cantam, aqueles responsáveis pelo culto. Não é o dono do hotel, aquele empresário, o homem de negócio. Não são os ladrões que estão sempre cooptando para prejudicar os outros, mas a figura central é o samaritano.
é o agente de compaixão, é o agente que sente a dor do outro. Jesus então põe um samaritano como o herói da parábola. Ele é o autor principal, ele é o personagem principal, e por isso a parábola é chamada da parábola do bom samaritano, e não a parábola do homem que foi assaltado e ferido, não sobre o homem que foi aviltado, não sobre a violência, não, o samaritano, como é descrito, ele enternece o coração de todos, é a figura preferida na história. E sabe o que eu devo fazer? É olhar para este personagem e confrontar o meu eu, pensando se eu tenho em algum momento sido parecido com esse samaritano. Porque diz a Bíblia que aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, ele está cometendo um pecado. Raça, religião, diferença de classes, não são importantes para o samaritano. Ele não quer nem saber se ele era judeu. Ele vê um ser humano em dificuldade e o ajuda. O samaritano, ele não perguntou se o ferido era judeu, romano ou sírio. Não perguntou que fé ele professava. Para ele, aquela pessoa nua, ferida, quase morta, era um irmão precisando de ajuda. Ele não perguntou, mas o que você vai fazer com a ajuda? Porque muitos de nós, eu e você, muitas vezes pensamos, não, eu não ajudo porque se eu ajudar ele vai fazer alguma coisa errada. Eu não dou dinheiro porque se eu der o dinheiro ele vai comprar em droga. Eu não faço isso porque estamos justificando a nossa falta de compaixão. Mas esse homem não perguntou nada, não perguntou qual era a religião dele, de onde ele era, qual cidade, qual cor ou qualquer outra coisa. Ele apenas se compadeceu com a dor do outro. Ei, meu irmão, a compaixão daquele samaritano é a compaixão de Jesus, que não pergunta nada, somente nos ama. A virtude da compaixão está no próprio Jesus, porque foi ele que contou essa história. Jesus enxergava o sofrimento das pessoas, Jesus tinha compaixão, Jesus enxergava as deformidades físicas, as costas corcundas por 18 anos da mulher encurvada. Jesus enxergava a mão atrofiada daquele homem que estava na sinagoga. Jesus enxergava as pernas imóveis por 30 anos do paralítico do tanque de Betesda. Jesus enxergava os olhos do cego de nascença. Jesus enxergava os transtornos comportamentais e até mesmo a nudez e a violência do endemoniado de Gadara que vivia nos sepulcros. Jesus enxergava a tristeza interior das pessoas. Jesus enxergava a dor daquela mulher que já havia perdido o marido e agora estava sepultando o seu único filho, que era a viúva de Naim. Jesus enxergava as lágrimas da irmã e dos amigos de Lázaro. 2 vezes Jesus perguntou a Maria Madalena: mulher, por que está chorando? Jesus enxergava o vazio existencial das pessoas, ao contrário de tantos outros. Ei, Jesus enxerga a sua dor. E nós, se somos filhos de Deus, se somos seguidores do Cristo, temos feito também a mesma coisa. Jesus, ao encontrar com uma mulher samaritana, ele ofereceu água da vida. Teve compaixão daquela mulher, diz a Bíblia, porque eram ovelhas que não tinham pastores. Jesus enxergava a pressão da culpa das mulheres pecadoras e daquela mulher que lavou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas. Também da mulher pecadora que foi pega em adultério. Jesus enxergou a sua dor e disse:
Cadê aqueles que te acusam? Eu também não te condeno. Vá, mas abandone o seu pecado. Muda de vida. Não peques mais. Porque Jesus não apedrejava ninguém. Jesus curava as feridas dos outros. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. E eu e você? Torno a dizer, em um cenário tão caótico que nós vivemos, em que o ser humano está cada vez pior. Profecia bíblica que disse que no final dos tempos o amor se esfriaria. Mas nós, que recebemos um amor diferente, que recebemos o amor ágape, o amor de Deus, que recebemos a compaixão, que recebemos a graça, o favor sem merecer. E eu concluo, meu amado irmão, dizendo para você que a compaixão é uma virtude indispensável do cristão. Indispensável. A vida não é feita somente no sempre levar vantagem. Nós precisamos ajudar os outros. Cremos que tudo o que fazemos pelo próximo, recebemos em nossa própria vida. Sempre que ajudamos alguém que não pode nos retribuir, mais à frente, Deus coloca situações para nos abençoar. Ei, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que você der para alguém, abençoar alguém, Deus vai te restituir. Deus, Ele sempre nos abençoa. E pessoas generosas, pessoas compassivas, quando precisarem, elas encontrarão braços estendidos para serem socorridos, porque a igreja de Cristo precisa ser esse braço que socorre. Nós, como igreja, precisamos ter esta compaixão. Diz a Bíblia que há 2 tipos de pecado, e 2 tipos de pecadores aparecem nessa parábola. Os salteadores, que ferem o homem mediante a violência, e o sacerdote, o levita, que ferem o homem por negligência. 2 violências. A violência no ferir, e a violência de saber fazer o bem e não faz, negligência. Já o samaritano se colocou à disposição para ajudar o próximo. E é por isso que o tema dessa mensagem é violência, negligência ou compaixão. É justamente para que eu e você possamos nos identificar com que personagem nós somos. Se nós somos aquele que fere, ou se nós somos aquele que passa pelo ferido e finge que não vê, ou se nós somos aquele que cura, que cuida, que sustenta, que ama. Assim, porque um dia Jesus fez exatamente isso conosco. Qual a sua posição? Quem é você? Olha que eu nem coloquei você em outros personagens. Eu não acredito que aqui tem alguém aqui. Eu sei que ainda que a gente saiba que você pode se encaixar naquele que é dado para ele, como aquele homem da hospedagem, dado para ele uma oportunidade dele continuar abençoando. Nós somos esse também. Alguns de nós somos como aquele ferido. Há muita gente ferida na igreja do Senhor, nesse plenário, ou quem sabe me vendo aí pelo YouTube, pelo canal da nossa igreja. Há muita gente ferida, há muita gente machucada. Mas a minha provocação nessa noite é para saber se nós somos violentos naquele que faz, violentos naquele que negligencia, ou se nós entendemos qual é a nossa função como igreja do Senhor, que é se compadecer de quem precisa. Por isso, meu irmão, eu quero finalizar essa mensagem
deixando você refletir durante a semana. Porque é difícil, irmãos, muito difícil, amar pessoas. Principalmente pessoas feridas. Que você imagina aquela pessoa que tinha sido espancada. Ela estava ali cheia de dor. E gente ferida fere os outros. Ok? Gente ferida fere os outros. Talvez aquela pessoa falasse, olha, não toque em mim. Eu estou cheio de dor. Talvez aquele homem que passou ali, parou o seu trabalho, sujou a sua roupa, talvez de sangue, quem sabe. Mas aquele samaritano, ele tinha um propósito único, que era amar, independente se fosse amado pelo outro. Amar pelo simples fato de amar. Amar sem querer nada em troca. Amar porque foi assim que Jesus ensinou. Amar com amor de Jesus. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. O resto é religião. E nós não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos aqui para falar que Jesus é a essência do amor e a essência do cristianismo. E Ele espera que eu e você sejamos parecidos com eles. Amém? Que Deus te abençoe imensamente.